Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 9. Apenas um versículo, e eu lerei o versículo de número 8. 2 Coríntios 9, 8, diz assim: certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Amém? Nessa noite, você pode pedir ao Espírito Santo para Ele levar cativo o seu coração e a sua mente, os seus sentimentos, totalmente à obediência dos seus princípios. Aleluia. Então feche os seus olhos por um instante. Comece a dar a Ele o teu sentimento, as batidas do teu coração. Esvazie a sua mente agora e dê a Ele, deixa Ele levar cativo toda a sua mente à obediência da sua vontade. Se dobre diante da sua palavra, da verdade de Deus para a tua vida. Senhor, obrigado por mais essa noite. Toma cativo agora os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nossas emoções, a obediência plena do teu querer, da tua vontade. Revela em nós Cristo Jesus, iluminando os olhos do nosso coração, Senhor. Que essa graça, essa paz, que excede o entendimento e que já está sendo derramada sobre nós, ela permeie todo o nosso interior. A tua mão continue estendida sobre nós, de modo que possamos continuar sendo tocado e ministrado pelo poder, pela presença do teu Espírito Santo. Revela-se a nós mais um pouco, Senhor. É o meu clamor, a minha oração, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, você pode dizer amém. Glória a Deus. Estamos no último final de semana de julho, entrando agora em agosto. Da mesma maneira que nós, então, iniciamos o ano, eu quero dizer para você prosseguir e continuar em um lugar. E qual lugar? Debaixo do favor de Deus para a sua vida. Aleluia. Esse é o lugar que Deus ele tem para mim, para você e para sua casa, e é o lugar de segurança, querido. Aleluia. Nós sabemos que o contexto aqui é o apóstolo Paulo reunindo a igreja de Coríntios para uma chamada a ser generosos, com o fim de que essa oferta que ele estava recolhendo, então, naquele tempo, auxiliasse irmãos simples, para não dizer pobres, que estava se convertendo do judaísmo ao cristianismo.
Mas eu quero ficar aqui, queridos, no versículo 8, o qual nós lemos, e falar a respeito de uma palavra. Eu quero falar nessa noite da palavra graça. Amém. Nós sabemos que estamos vivendo em um tempo e uma geração onde as pessoas, elas estão marcadas pelo cansaço, pela sobrecarga, pessoas que buscam a todo tempo se validar, e buscam a todo tempo fazer as coisas na força do braço, queridos. Entretanto, a palavra de Deus em Mateus 11, 28 diz que não é esse o lugar que Deus tem para mim e para você. Porque a palavra dele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e se colocai debaixo da minha canga, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Então o lugar que Deus tem para você, o lugar que Deus tem para mim, o lugar que Deus tem para sua família, não é um lugar de sobrecarga, não é um lugar de cansaço extremo, e nem mesmo de se bastar, queridos. Mas o lugar que o Evangelho tem para mim e para você, é para nós não vivermos segundo a força do nosso braço, mas vivermos, queridos, debaixo do favor de Deus. Nós sabemos que temos uma alma. A palavra de Deus diz que o espírito está pronto, a carne é fraca. Essa alma, ela quer ser independente de Deus, ela quer andar na frente do Espírito, e todas as vezes que a nossa alma anda na frente do Espírito, não vai dar certo, queridos, porque Romanos 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, meus irmãos, que vos apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto espiritual. E no 2, vai dizer: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos a vossa mente pela renovação do entendimento, para que você experimente a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então a minha alma e a sua alma, ela precisa de ser subjugada pelo Espírito, ainda que ela queira ser independente de Deus, querido, ainda que ela queira realizar muitas ações longe de Deus. Só existe um lugar seguro para mim e para você, é quando nós andamos no Espírito, e no Espírito nós andamos então debaixo daquilo que nós conhecemos na etimologia da palavra, do charis de Deus, do favor de Deus, da graça de Deus, queridos. E é tão interessante que a graça de Deus, ela não é só o ponto de partida para nossas vidas, ela não meramente nos salva, mas o favor de Deus é o combustível para que eu e você permaneça até o final da peregrinação. Escute, eu e você estamos em uma breve, passageira peregrinação sobre a face da terra. A sua pátria, ela não é daqui. Não adianta, você não vai se acostumar com este mundo, jamais. Por quê? Porque você é filho de Deus. A sua pátria, ela é celestial, querido, e você está somente em uma passagem aqui, como se fosse em um vestibular. Haverá um dia que descerá novos céus e nova terra, e aí verdadeiramente habitará a justiça, querido, e um dia
o Senhor enxugará todas as lágrimas, e a promessa é que nós habitaremos com Ele em um lugar onde não tem dor e nem sofrimento. Aleluia. Enquanto isso não acontece, querido, só existe uma maneira de se viver para ter dias melhores: é debaixo do favor de Deus. Essa palavra, ela carrega consigo uma raiz, e a raiz dessa palavra, charis, que faz você transbordar em toda boa obra, ela significa favor imerecido. E muitos de vocês acredita que precisa merecer. Muitos aqui ainda se sentem indignos e não entenderam ainda que charis, viver debaixo do favor de Deus, é realmente você não merecer, mas o favor de Deus acometer a sua vida. Escute, veja como a sua alma ela é independente de Deus. Os sentimentos te enganam, você se sente indigno, não se sente digno diante do Senhor, por se esquecer, queridos, que nenhum de nós somos dignos, mas Ele, quando disse está consumado, Cristo Jesus, e você ouvindo a palavra, ativou em você a fé, porque está escrito, a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E uma vez que você ouviu a palavra de Deus, agora você recebeu em teu coração a palavra da verdade, e houve um lavar regenerador da palavra, e você então foi regenerado pelo Espírito Santo. E essa graça, esse charis, é assim mesmo, ela é escandalosa, ela acomete homens como eu e você, e mulheres que eram indignos e que se tornaram dignos por amor àquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Aleluia. Você está conseguindo pegar no Espírito? Deus está tocando o teu coração. Deus está ministrando a sua vida. Essa palavra fala de alegria, prazer e deleite. Às vezes você busca alegria em coisas, títulos, microfone, dons, talentos, e nada disso te preenche. Nada disso. Sabe por quê? Porque você tem um DNA celestial, queridos, o DNA dos céus, e somente quem é acometido pela liberação do favor de Deus, realmente entende o que o salmista disse: a tua graça, ela é melhor do que a vida. Aleluia. A graça do Senhor, o favor do Senhor é melhor do que a vida, porque todos aqueles que não conhecem, não são acometidos pela graça do Senhor, infelizmente, esses são desgraçados. E isso não é um palavrão, queridos, isso aí é só o antônimo da palavra graça, só isso. E o desejo de Deus é que nós sejamos agraciados, vivamos debaixo desse favor em plenitude de alegria, prazer
e deleite. Aleluia. O deleite da nossa alma é encontrado no favor de Deus e na presença de Deus. Aleluia. Você já se frustrou demais, querido. Você já se frustrou demais, querida. Você já colocou expectativa em lugares, em pessoas, e você foi machucado e machucada. E só existe um lugar, queridos, para você realmente ser acometido da glória, da graça de Deus e viver alegria, prazer e deleite, não momentâneo, mas perene. E esse lugar é o favor de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Deus cura as profundidades. Deus cura as profundidades do nosso coração. Ele encontra a gente. Não tem como fugir, né? Ele acha a gente. Essa palavra fala de força capacitadora, de uma beleza atrativa divina, de um presente, de um dom gratuito, de um reconhecimento e gratidão. Essa é a palavra charis, queridos. Meu Deus. E eu faço questão de ler novamente para vocês o que o texto sagrado diz. Certo de que Deus é poderoso para fazer que toda, não é meia graça, toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo tempo, não é em meio tempo, em todo tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Ponto 1, queridos. É a graça que nos qualifica, mesmo quando somos inqualificáveis. Amém? Mesmo quando você não se sente qualificado, é a graça de Deus, querido, que te qualifica. Efésios 2, versículo 8 e 9 diz: porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, isso é dom de Deus, e não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Outrora eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas a graça de Deus, ela veio até nós, nos qualificar, a cometer o meu e o seu coração. Não veio por intermédio das nossas obras, mas veio porque Deus é bom. Você pode proclamar para as regiões celestiais hoje: Deus é bom. Meu Deus, o Senhor, Ele é bom. O favor de Deus, Ele não só perdoa os nossos pecados, queridos, mas Ele nos posiciona. O favor de Deus diz para nós: vocês não merecem, mas eu decido te amar e te abençoar, mesmo assim. A favor de Deus para a tua vida. Pode ser que às vezes você não enxergue, mas o favor de Deus está sobre ti. Ele te dá oxigênio, Ele mantém os seus batimentos cardíacos, Ele te dá o sol, a chuva, o calor, o frio. Ele te deu uma digital, que ninguém neste mundo tem a mesma digital que você. Deus não errou com você. Aleluia. Uau, que glória. Deus não falhou com você.
Então esse favor, ele não consulta o seu passado para liberar o seu destino. Aleluia. Você pode viver debaixo do favor e ter dias melhores. Por quê? Porque o seu Deus, Ele já está no seu futuro. Ele já está lá te esperando. Você não é daqueles que fica se perguntando: da onde eu vim e para onde eu estou indo. Você sabe que você pode viver o seu presente para a glória dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória para toda a eternidade. Amém. Ele não consulta o seu passado para destravar o seu destino. Aleluia. O favor de Deus acomete a sua vida, querido. Dá uma relaxada aí. Alguns mais almáticos, eles travam em alguns momentos. E aí você tem que esperar eles destravarem um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Então você vai seguir o seu caminho, querido, com paz no coração, com tranquilidade. E aquele que começou a boa obra em você, ele é fiel para completar. Amém. Ponto 2. A graça, ela é capacitadora, querido. É ela que nos capacita a vivermos acima das nossas alturas. Aleluia. 1 Coríntios 15:10, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: pela graça, pelo favor de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo, ela não foi em vão. A palavra aqui está dizendo, no original, que é um poder sobrenatural. O favor de Deus é o poder sobrenatural, querido, que vem no nosso interior e que não nos deixa sucumbir, que não nos deixa desistir, que não nos deixa à mercê, querido. É o fôlego de Deus, é o favor de Deus impulsionando as nossas vidas para nós transpormos as nossas limitações, as nossas dificuldades. E é muito interessante porque diante do desânimo e até mesmo o ânimo dobre, o desânimo e o ânimo dobre tem que se dobrar diante do favor de Deus, querido. Quantas vezes ninguém soube, só você, Deus, e nem mesmo seu cônjuge soube, que você disse para você mesmo: eu não aguento mais, não dá para continuar. E o favor de Deus inundou a sua vida. O favor de Deus estava lá te encontrando, e você está aqui. Às vezes não tem nem noção, mas é o favor de Deus acometendo a sua vida e não permitindo com que você desista. Essa graça traz capacitação, querido. É ela que nos capacita todos os dias a ir além. A graça de Deus é a mão de Deus sobre as nossas vidas, queridos. Ela nos leva a realizar o que jamais conseguiríamos fazer sozinhos.
É debaixo do favor de Deus que você vai permanecer e vai continuar a abençoar o seu casamento, a sua casa, os seus filhos. É debaixo do favor de Deus que você vai continuar e permanecer diante dos planos que o Senhor tem para a sua vida, querido. É debaixo do favor de Deus. Aleluia. Então, por favor, para de brigar com seu marido, para de brigar com a sua esposa, para de brigar com seus filhos, para de brigar com todos aqueles, às vezes, que estão ao seu redor. Aleluia. Você não precisa de provar nada para ninguém. Não precisa. Você já foi recebido e aceito pelo amor de Deus, o nosso Pai. E o favor de Deus ele vem de uma forma capacitadora, proporcionando dias maravilhosos e dias melhores para as nossas vidas, porque Ele faz com que nós nos aceitemos, até mesmo aqueles votos silenciosos que você disse para você, isso aqui ninguém vai ficar sabendo, e às vezes você tentou até esconder de Deus, é ou não é? Mas não teve jeito. Quando o favor de Deus nos acomete, é rompido esse silêncio, e agora você então entrega tudo diante do altar do Senhor, e uma vez que você entrega diante do altar do Senhor, Ele vai curando a sua vida, e você vai se aceitando, e você vai poder viver o grande mandamento: ame o teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Uau, louvado seja Deus. Então a desistência e o ânimo dobre vai se dobrar diante da graça capacitadora do Senhor. Meu Deus, céus abertos, mais favor, Espírito Santo, mais graça, menos independência. Quero declarar sobre nós mais dependência de Deus, muito mais dependência de Deus, menos euforia, menos alma, menos ações almáticas, mais movimentação da graça, mais movimentação do Espírito Santo, mais favor de Deus. Ponto 3. A graça, o favor, é que atrai os nossos corações. É interessante que muitos, às vezes passa na cabeça até mesmo de desistir de si mesmo, mas o favor de Deus não. Ele sempre vai de encontro às nossas vidas. O favor de Deus não desiste nunca de nós. Ele percorre o caminho para encontrar, querido, os nossos corações, e esse favor atrai os nossos corações à presença de Deus. Tito 2, 11 e 12, diz o desejo de Deus. Está escrito: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos a renunciar às impiedades. Então a graça de Deus, ela não somente salva, ela ensina, ela transforma o nosso coração, querido, ela atrai o nosso coração para o centro absoluto da vontade de Deus, e sem perceber,
aquilo que era demasiadamente difícil para mim e para você, aquilo que nos levava à independência, a uma vida pecaminosa e longe do coração de Deus, de uma forma graciosa, e o favor de Deus vai vindo, a ponto de olharmos para aquele homem, olharmos para aquela mulher, e vermos o poder do favor de Deus. Por quê? Porque falamos, ele falava daquela forma, agora ele fala dessa outra forma. Aquela mulher tinha tal impulso, e agora ela domina os seus impulsos. Aquele homem, ele andava de tal forma, e agora ele está andando totalmente diferente, fora transformado, porque o favor de Deus atrai o nosso coração a essa presença maravilhosa de Deus. Você não é transformado por conta do outro, amém? Você se permite ser transformado, porque o amor, ele é tão constrangedor, ele constrange tanto o meu e o teu coração, que quanto menos nós nos deparamos, já estamos falando como Jesus, estamos tocando como Jesus, estamos sentindo o que Jesus sente. Não é por força e nem por violência, amém? A alma tenta andar na frente, né? Dá tudo errado, querido. A alma andando na frente vai dar tudo errado. Esse poder transformador é o favor de Deus todos os dias, nas nossas vidas. É a graça de Deus atraindo o meu e o seu coração para as batidas do coração de Deus. É o chares de Deus ensinando a nós renunciarmos às impiedades desse sistema mundial. E aí você passa daquele que era destituído da glória de Deus, morto nos delitos e pecados, a ser um santo, e ouvir o seu pai dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Porque ele não te compara com nenhum outro ser humano. Como você é filho e filha de Deus, ele te compara com ele mesmo. Aleluia. Então ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Ele não diz sede santos porque a pastora Sara é santa. Uau! É o coração constrangido pelo amor do Pai. A graça de Deus e o favor nos dá dias melhores, nos faz vencer o pecado e sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Uau, agora sim. Uau, agora você relaxou, hein? Você vai dormir até melhor hoje, hein? Oh, Senhor, Ele é bom. Ele é muito bom. Penúltimo ponto, ponto 4, a graça, ela nos sustenta em meio às dores, amém? Tem momentos nas nossas vidas, tá pegando fogo lá, hein? Olha, uau, hoje está tendo vida, né? Vida na vida.
Rapaz, estão dando um aleluia, glória a Deus lá. O negócio está fervoroso, irmãos. Tem momentos nas nossas vidas que há caminhos incertos, é ou não é? Tem momentos nas nossas vidas que dores acometem a nossa alma. E eu quero dizer para vocês, eu acredito muito em tudo que Deus nos proporciona, na ciência que avançou, acredito muito naquilo que Deus nos proporciona através dos profissionais da área, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, mas, entretanto, todavia, eu sei que é o favor de Deus que traz com precisão a cura para as dores mais profundas da nossa alma. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de 2 Coríntios, descreve acerca dele mesmo, mas dizendo: eu conheço um homem, não sei se no corpo ou no espírito, que subiu ao terceiro céus. Ele teve experiências as quais ele não conseguiu relatar com palavras, eram palavras insondáveis, inexprimíveis. E é interessante que ele, discorrendo o texto, vai dizer que ele orou durante 3 vezes, pedindo a Deus para remover o espinho da carne dele. E no versículo 9 ele ouve a resposta, aonde Deus diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você está fraco, é que você está forte. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então, em alguns momentos de incerteza, alguns momentos de dores, de batalhas, a graça do Senhor não vai te faltar, o favor de Deus, Ele vai te levantar, Ele vai te reposicionar. Aquilo que você achou que não conseguiria vencer, aquilo que você achou, querido, que veio como uma seta inflamada do mundo espiritual, do inimigo da sua alma, para te destruir os planos de Deus, a sua família, seu casamento, os seus filhos. O Senhor é poderoso para liberar favor. Uau! E restaurar, levantar, equipar, aonde a sua armadura ficou, querido, desgastada por tantas batalhas dessa vida. O favor de Deus é poderoso para bastar e trazer novamente uma nova armadura para você. Meu Deus, aleluia. Nós não somos daqueles que ficam só felizes no início do mês, amém, igreja? O mês está acabando e nós continuamos felizes, porque a nossa alegria está onde? Aleluia, no Senhor. Não vai dar tudo certo, já deu tudo certo, querido. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A graça, ela sempre vai te livrar do vale, ela vai te sustentar até que tudo termine. Fica tranquilo. Amém, fica tranquila. Viva debaixo do favor de Deus. Entregue as suas dores a Ele. Aleluia, glória a Deus. O favor de Deus cura
o abandono. O favor de Deus cura a decepção, a traição. O favor de Deus, querido, Ele cura as piores das frustrações. Aleluia. Eu quero declarar: o favor de Deus está vindo sobre a tua vida para você se perdoar nessa noite. Se perdoe. Há um lugar de reestruturação de Deus para a tua vida. O favor de Deus está vindo sobre o teu coração para você liberar perdão. Não é a tua força, amém? É favor, é graça, graça, favor de Deus. Vem, Espírito Santo, toca nossas vidas. Ponto 5 e eu finalizo. O favor de Deus, Ele nos leva além. É Ele que nos leva além. O favor de Deus, Ele não somente vai nos proporcionar dias melhores. O favor de Deus vai proporcionar para mim e para você uma eternidade melhor. Aleluia. Quem sabe eu e você, se Jesus não voltar em nossa geração, compreenda bem, porque Ele está às portas, amém? Quantos creem? Meu Deus, meu Deus, tantas coisas sinalizando, não é? Jesus está às portas. Mas se o nosso Senhor não voltar na nossa geração, é provável que eu e você enfrentaremos o que Davi enfrentou no Salmos 23, aonde ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Ele não tem só dias melhores, o favor dele acomete as nossas vidas para trazer uma eternidade melhor. O favor dele nos livra da ira vindoura. O favor dele também, querido, nos livra do lago de fogo e enxofre que arderá por toda a eternidade. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixou testamentado: aonde está a tua vitória, ó morte? Aonde está o teu aguilhão? Tragado foi a morte pela vitória. O nosso Senhor morreu, mas Ele ressuscitou. Ele vive e Ele reina para todo sempre, para todos os dias liberar favor sobre nós. Aleluia, glória a Deus por isso. Romanos 5,17 vai dizer: os que recebem a abundância da graça, do favor de Deus e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Eu e você fomos ressuscitados com Cristo Jesus, e agora estamos assentados com Ele nas regiões espirituais celestiais, aonde nós governamos com Cristo Jesus. Amém, aleluia. Meu Deus,
um governo celestial, querido, autoridade sobre o pecado, sobre o mal, e o favor de Deus, Ele concede para mim e para você, acesso ao trono da graça, e não é de qualquer forma que eu e você podemos entrar e transitar diante do trono da graça, mas a palavra de Deus vai dizer que é com confiança que eu e você podemos entrar no trono da graça. Aleluia, bendito é o nome do Senhor.